Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, mas hoje eu tô aqui para a gente falar um pouco sobre a espiritualidade. Esse canal é um canal que eu fiz para jogar tarô, para a gente jogar tarô, mas para a gente falar sobre a espiritualidade também, né? Porque essa é a minha missão. E a gente tem muito o que conversar, muito o que falar. Eu tenho muitas coisas para passar para vocês, né? Para a gente aprendermos juntas, né? Juntos. Mas eu queria começar pelo começo, né? Porque a gente tem que começar pelo começo. E eu vou começar a falar como tudo começou na minha vida. Eu, desde menina, desde muito pequena, né? Eu sempre fui diferente, né? Diferente, eu via coisas, eu via, falava com pessoas, sabia de coisas que iam acontecer, né? Muito menina já, quando minha mãe apagava a luz, eu lembro muito bem disso. Ficava um bocado de gente ao redor da minha cama. E aí eu pedia para minha mãe acender a luz, porque eu não gostava de dormir com a luz apagada. Até hoje eu sou um pouco meio assim com o escuro por conta disso. Mas o interessante é que no meio dessas pessoas aparecia sempre um homem de chapéu com violão cantando para mim. Que lá na frente vocês vão saber depois quem era esse homem. Mas agora eu estou começando a falar do começo realmente, de quando eu era muito menina, né? E eu não entendia nada, mas tudo o que aconteceu eu sabia. E eu gostava muito de coisa de cigano, né? Eu só andava com saia de cigana, blusa de cigana, minha mãe era costureira. E eu mandava a minha mãe fazer para mim umas saias rodadas, bonitas. E eu usava anel em todos os meus dedos, tá? Os meus 10 dedos da mão, até o dedão, tinha anel. Os meus dedos do pé tinha anel. Os meus braços eram tudo cheio de pulseira. Eu usava a tornozeleira. Gente, era uma coisa. E até nas quadrilhas que eu dancei, eu só era cigana. E eu não entendia, né, o porquê. E eu lembro que eu estava na casa de um tio meu com a minha mãe e eu sonhei com uma pessoa que eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. E eu me levantei, cheguei lá onde estava minha mãe e minha tia e eu disse assim, vai chegar uma mulher aqui, assim, assim, assim. Eu era bem pequena, gente. Aí falei isso e saí. Quando eu saí, chegou uma mulher lá, minha mãe me chamou. Aí minha mãe me chamou e disse assim, essa pessoa, essa mulher que tu falou, quando eu olhei para a mulher, era a mulher que eu tinha acabado de ver que ia chegar lá. E eu olhei para minha mãe e naturalmente, né, porque eu era criança e a gente como criança, a gente vive num mundo de uma imaginação assim, que a gente acha que é tudo muito normal. E eu, bem normal, muito simples, olhei para minha mãe e disse, é, isso aí. Aí a mulher disse, o que foi? Minha mãe falou, ela acabou de chegar aqui e dizer que ia chegar uma mulher assim, assim, assim. Quando ela entrou, tu chegou. Idêntica como ela falou, aí a gente chamou para ver se era. Gente, você vê o que é a espiritualidade. E aí eu com 11 anos já, né? Eu estava brincando de pega se esconder aqui. E em frente da minha casa tem uma casa do senhor. E eu fui me esconder lá atrás. E aí eu me abaixei, né? Fiquei por trás do banheiro desse senhor, né? Que era um vizinho da gente. Já faleceu faz tempo. E quando eu estava abaixada, eu olhei para cima. Desculpa, gente. Estou um pouco rouca, mas não posso parar, né? Já comecei, vou dar continuidade.
Eu olhei para cima e quando eu olhei para cima eu vi uma mulher sentada em cima do banheiro, entendeu? Em cima do banheiro, gente. Uma mulher com uma blusa de cigana, uma saia de cigana e uma rosa no cabelo. Uma mulher linda que, por incrível que pareça, dava uma aparência comigo, o rosto dela. Mas eu, mesmo sendo menina, eu tinha 11 anos, já estava grandinha, mas assim, estava entrando, né, na adolescência. E eu sabia que aquilo ali não era uma pessoa normal. E eu corri. E quando eu cheguei aqui na frente, ela já estava lá na frente. E ela disse assim para mim: nunca corte seu cabelo. E sumiu, sumiu. E quando foi um dia, eu precisei cortar o meu cabelo, porque o meu cabelo ele era grande, né? Só que ele era cacheado nas pontas. Ele não era cacheado, ele era ondulado. Meu cabelo era bonito, né? E ele era liso em cima, na frente e nas pontas ele era ondulado. Mas eu achava lindo o cabelo estirado na época. E eu não sei se alguém vai lembrar aqui, gente, mas o que eu estou falando aqui é coisas do tempos antigo mesmo atrás. Eu tinha uma cunhada, não vou citar o nome dela aqui porque ela já se separou do meu irmão faz muito tempo. E ela é crente, né? Então não precisa citar nome de pessoas. Ela comprou uma banha que não era creme, né? Depois hoje tem esses negócios novos, né, para usar, progressiva, botox, mas antes era creme, né? Aqueles creme alisante ou banha. Lá atrás mesmo era banha. Eu nunca tinha usado nada no meu cabelo. Meu cabelo era muito virgem. E minha cunhada comprou essa banha, né? Para colocar no cabelo dela, que o cabelo dela não era tão bom. O nome da banha era Cibele, não sei se vocês lembram. E eu era pequena, né? Como eu já falei, não tinha chegado nem na adolescência ainda, né? 11 anos. E aí a minha cunhada colocou essa banha no cabelo dela e disse assim: olha, coloca isso aqui no teu cabelo que vai ficar liso. Só, gente, que aquilo ali não era um creme, aquilo ali era uma banha para cabelo crespo, né? E meu cabelo não era crespo. Meu cabelo é bom, né? Só era cacheado assim, ondulado nas pontas. E ainda mais meu cabelo era muito fino. Era não, é muito fino. E eu peguei e coloquei essa banha no meu cabelo. Gente, o meu cabelo ficou todo espetado. Eu comecei a chorar, comecei a gritar. E aí eu precisei cortar o cabelo. E eu cortei esse cabelo bem curtinho, bem curtinho. E quando foi um dia, eu estava na escola e o diretor da escola, ele brincava muito comigo. Toda vez que ele me via, ele passava a mão na minha cabeça. E num certo dia desse, depois que eu tinha cortado o cabelo, ele passou e colocou a mão na minha cabeça. Só que quando ele colocou a mão na minha cabeça, parecia que tinha espinho furando a minha cabeça, né? E eu comecei a gritar. Comecei a gritar com a mão na cabeça e sair correndo lá no pátio. E as pessoas que estavam vendo pensaram que eu estava louca. E na época, né, antigamente, quando a gente estudava nos colégios do estado, não sei aí, no estado de vocês, mas aqui no colégio dos estados tinha dentista, tinha psicóloga, tinha tudo isso. E aí a psicóloga me pegou, me levou para a sala dela, mandaram chamar minha mãe. E a psicóloga ficou conversando comigo e me mostrou um bocado de figuras. E eu falei todas as figuras corretamente para ela. Depois ela mandou eu olhar numa maquinazinha assim, como se fosse um binóculo. Só que dentro da máquina aparecia outras figuras. E ela ficou perguntando a mim e eu acertei tudo. Aí nisso minha mãe chegou
né? Desesperada, sem saber o que estava acontecendo. Minha mãe em casa, tem um chamado da escola, dizendo que eu estou na escola assim, assim. Minha mãe chegou lá, mas minha mãe já sabia que eu era um pouco assim, né? E quando minha mãe chegou lá, a psicóloga olhou para minha mãe e disse assim: essa menina não tem nada de louca. Leve ela numa casa espírita. Gente, eu estou contando a vocês como começou a minha vida espiritual, como tudo começou. E de lá para cá aconteceu muitas coisas que eu tenho que revelar para vocês. E eu quero que vocês entendam o que realmente é a espiritualidade, tá, gente? E essa cigana começou a andar comigo. Ela andava comigo lado a lado, entendeu? Assim do meu lado. Ela falava no meu ouvido, né? E ainda fala até hoje, né? Só que aconteceu uma série de coisas. Mas na época, lá, né? Ela falava comigo no meu ouvido. E se uma pessoa falasse de mim aqui, ela me dizia. Ainda dizia quem tinha falado. Mas eu não gostava dessas coisas. E eu sempre tive medo, né? Eu sempre tive medo. Mas eu sempre vendo as coisas, tudo que aconteceu, eu falava para minha mãe. Tudo que eu dizia, vai acontecer assim, 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 acontecia. E minha mãe ficava impressionada comigo. E uma vez, minha mãe falou assim: meu Deus, será que a minha filha vai ser macumbeira? Porque a minha mãe não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha a experiência que eu tinha. E eu olhava assim, e eu, por ignorância minha, porque hoje eu sei que foi ignorância, e eu sofri muito por conta da minha ignorância, né? E por ter aprendido coisas que eu não devia ter deixado entrar na minha mente, crenças limitantes, né? Ensinada por homens, por pessoas que não entendem nada da espiritualidade, não entendem nada de Deus, e vem e quer definir o que é e o que não é. Na minha mente, eu achava que isso era coisa do diabo, as pessoas diziam isso. E eu ficava dizendo o tempo todo para mim: eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Gente, você vê, né? Uma criança, né, espiritualista como eu, porque eu sou médium, né, de nascença, e eu sou médium, eu sinto as coisas, eu sou sensitiva, eu vejo as coisas. E isso era para ser cuidado por uma pessoa que realmente tivesse conhecimento, e na minha época não teve isso. E por isso eu quero passar isso para vocês, porque eu não quero que vocês passem o que eu passei. E isso era um tabu, era um bicho de 7 cabeças, né? Porque os crentes, as pessoas diziam que isso era coisa do diabo. E eu, com medo, eu ficava dizendo para mim mesma: eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. E nunca quis cuidar das minhas coisas, eu corria, né? E por isso aconteceu sérias coisas na minha vida. E depois, mais para frente, minha mãe faleceu. E depois de 2 anos que a minha mãe faleceu, eu fui para a igreja. Eu fui ser crente, gente. E passei um bom tempo na igreja, né? Até sair da igreja e entender realmente o que é a espiritualidade. E é isso, né, que a partir do vídeo seguinte que eu quero conversar com vocês, para que vocês entendam e saibam o que realmente é a espiritualidade, tá? E que a espiritualidade não é nada disso que as pessoas falam por aí, que não é esse bicho, né, de 7 cabeças, que colocaram na mente de uma menina como eu. E por conta disso, eu não vivi o que eu tinha de viver, tá? Deixando claro aqui, gente, que eu tô falando aqui de espiritualidade, entendeu? Eu sempre tive essa cigana comigo, né? E assim, eu tenho, claro que eu tenho o meu povo da rua, né? Inclusive o homem que aparecia para mim cantando violão, depois de muito tempo eu vim descobrir que era Sibamba, que é meu mestre Sibamba, né? Mas eu quero deixar bem claro aqui que eu não vivo em candomblé, eu não vivo baixando, vamos dizer assim, incorporando.
Eu não gosto de estar incorporando o espírito. A minha cigana, ela fica comigo do meu lado, entendeu? Ela me irradia e me dá o recado. Mas eu nunca vou dizer que eles não me pegaram, não, porque lá atrás eles me pegaram sim, no meio da rua, tá? Aconteceu sérias coisas comigo. Coisas que era para mim ter morrido. Mas como eu tinha uma missão, né? Que é essa, eu sobrevivi. E eu vou contar a vocês, passo a passo. No próximo vídeo eu vou falar mais algumas coisas da minha vivência que eu vivi. E depois eu quero falar para vocês, né, o que realmente é a espiritualidade, tá, gente? E querendo deixar claro que, assim, eu sou médium, né, de nascença, eu já nasci pronta, eu sou umbanda, né? As minhas entidades, quando eles me pegaram, eles vieram, deram o recado, disseram que era, que não era, não precisou eu ir fazer isso, fazer aquilo, dizer, não, é assim, não. Comigo foi diferente, entendeu? Comigo foi diferente. Eles vieram e deram o recado e disseram que era, o que era, o que não era. Entendeu? E detalhe, gente, eu não vivia dentro de casa, né, de umbanda, nem de candomblé, de nada disso. Para saber quem era quem e quem estava falando comigo, tá? Eu fui depois, um tempo depois, já adulta já, né? E como eu falei, que foi antes, né? Antes da minha mãe falecer. E aí eu fui crente e depois saí de novo e passei por uma casa de candomblé, sim, por uma pessoa que eu respeito muito, mas que aquilo ali não era para mim, porque como eu disse, eu sou umbanda e eu vou explicar isso mais na frente para vocês. Mas essa é a introdução, né? Porque eu tinha que começar pelo começo, tá? De como tudo começou na minha vida, para me chegar aonde eu cheguei hoje até aqui. E eu sei que eu vou ajudar muitas pessoas com esses vídeos que eu vou fazer, né? Porque na época lá atrás, eu não tive essa ajuda, eu não tinha esse conhecimento, né? E me deixei me levar por doutrinas de homens e crenças militantes de homens, né, que eu chamo de bloqueios, porque isso bloqueia a nossa mente de uma maneira, né? E isso fica no nosso subconsciente e é terrível porque o nosso subconsciente guarda tudo ali, fica tudo registrado ali, né? Porque quando a gente nasce, até os 7 anos, fica tudo registrado no subconsciente, depois que vai para o consciente, né? Ou seja, para a consciência. Mas ali já está tudo, né? Na sua mente. E se você não chegar, né, no nível que eu cheguei, você fica bitolado ali, alienado, indo pela cabeça das pessoas sem entender realmente quem é você, o que você está fazendo aqui, qual a sua missão e o que você tem de fazer. E por conta disso, você perde muitas coisas na sua vida, perde de viver muitas coisas. Foi o que aconteceu comigo, tá, gente? E a gente vai conversar mais nos próximos vídeos, tá? Isso aqui foi só uma introdução para mim falar para vocês, né, como tudo começou na minha vida, mas a gente tem muito para conversar ainda, tá certo? Namastê, mahalo.